Oiê, bem-vindos a mais um vlog. Gente, eu tô muito consistente, vocês estão orgulhosos? Eu acho que já fazem o quê? 3 ou 4 semanas que eu tô postando certinho. Tô muito feliz com isso, espero que vocês também. Tô aqui me arrumando pro dia. Hoje é quarta-feira. Eu tenho tido essa mania, né, de começar o vlog nas quartas, mas é porque eu vou explicar pra vocês exatamente o que se passa na minha cabeça. Segunda-feira é o dia que eu edito e posto o vlog. Aí na terça é como se fosse meu dia de descanso, que eu não vou fazer nada em relação ao vlog. Não vou filmar, não vou editar, só vou viver minha vida. Aí na quarta eu já tô me sentindo recarregada pra começar a gravar de novo. Então eu acho que tá sendo uma ótima estratégia fazer isso. Eu tô com umas ideias diferentes de vlog pra gravar, é porque até então tenho tido vários eventos na minha vida, né? Mas agora eu acho que vai ficar mais tranquilo, pelo menos até o final de agosto. E aí eu queria, por exemplo, gravar uma semana de vlogs só de rotinas noturnas. Então, de segunda a domingo, eu vou gravar o vlog só na parte da noite. Então, eu vou mostrar pra vocês o que que a gente janta, o que que a gente faz antes de dormir. E eu acho que é uma ótima forma de variar um pouco o conteúdo do vlog, sabe? Porque eu não gravo nunca à noite, então seria, acho que legal pra vocês ter esse outro ponto de vista. Então, agora eu tô me arrumando porque eu preciso gravar um conteúdo pra minhas redes sociais, conteúdo orgânico mesmo. Aí eu acho que eu vou gravar um vídeo de look, ainda não sei qual, e é sempre toda uma questão pensar no look que eu vou gravar. E aí depois eu preciso gravar uns stories para uma marca, que é a Guava, no caso. Vou mostrar pra vocês que eu tô com os produtos bem aqui na minha frente. Gente, olha o lip oil deles, que coisa fofa. E eu amo. Tipo assim, o lip oil deles hidrata muito a boca. Isso daqui não é uma publi. Eu realmente uso. E eu tô usando esse aqui agora, ó, que é uma cor mais clarinha. E aí eu gosto sempre de passar antes de começar a maquiagem, porque aí minha boca já vai hidratando e aí no final, quando eu passar meu batom, ela já vai estar mais bem preparada, sabe, pra receber ele. E ele tem essa pontinha de metal que é muito gostosinha, fica geladinho na boca. E quando a boca tá machucada, dá uma refrescância maravilhosa. Enfim, voltando. Aí depois de eu gravar tudo isso, meio-dia eu tenho aula de hot yoga. Faz um tempão que eu não faço aula de hot yoga e hoje eu tô me sentindo um pouco dolorida dos treinos de segunda e de ontem. Então, acho que vai ser bom pra dar uma soltada no corpo, sabe? E falando em treino, eu estou com um treino novo. Eu tô muito feliz com isso. Eu amo estar com um treino novo. E dessa vez, eu tô com um treino de musculação mais light. Quem me acompanha no YouTube desde que eu comecei a postar, que não faz tanto tempo assim, sabe que eu era bem focada na musculação. Tipo assim, musculação era 100% o meu esporte, a minha praia. E aí, hoje em dia, eu tô mais na vibe do yoga. E, querendo ou não, a musculação, ela dá uma enrijecida no corpo e isso dificulta um pouco no alongamento do yoga, né? Mas eu acredito que tudo seja um complemento. Eu acho que se você, independente de qual esporte você pratica, a musculação, ela sempre precisa ser um aliado, um paralelo, porque é extremamente importante para o nosso corpo, para nossa saúde física, a gente ter músculo. Não só para o momento atual que a gente vive, pô, eu ainda tenho 26 anos, acredito que a média de idade das pessoas que me acompanham aqui deve ser entre 20 e 30 anos, mas principalmente é um investimento para o nosso futuro, para o nosso eu idoso, né? Que vai ser um ser mais independente, que vai ter mais autonomia. E eu acho que é isso que eu coloquei na minha cabeça, que musculação é algo que é inegociável para mim, sabe? É muito bom pensar dessa forma, porque é justamente isso, tipo assim, não existe alternativa de eu não fazer aquilo, sempre vai existir na minha vida, e aí em paralelo eu vou fazendo outras coisas que me fazem feliz também, sabe? Porque eu acho que chegou um momento pra mim da musculação que eu atingi um nível que eu falei assim, cara, eu acho que não é muito a minha vibe querer ficar grandona, querer ficar musculosona e fazer dieta. E o que muitas vezes acontecia é que eu treinava muito pesado, eu chegava em casa, tipo, morta de fome, eu poderia comer um boi inteiro, comia muito, comia muito, comia muito, não conseguia fazer dieta. Eu não sou a pessoa da dieta. Se vocês me verem fazendo dieta algum dia, me interna que eu tô louca. Zoeira, tudo pode mudar e eu sempre pago minha língua. Mas assim, eu já lidei muito com transtornos alimentares numa época da minha vida. Inclusive, eu nem sei se eu já falei isso aqui pra vocês, mas eu emagreci mais de 25 quilos quando eu tinha, tipo, 17 anos. E foi uma época, assim, meio conturbada da minha vida. Então, hoje em dia, eu passo muito longe de dieta e dessas formas tradicionais de emagrecimento, de ficar se pesando, porque é um pouco traumático pra mim, mas
é isso, hoje em dia eu sinto que eu consigo lidar de uma forma melhor com a alimentação, só que eu também tava passando um pouco pro outro lado, quando eu tava pegando muito pesado no treino, porque é isso, como eu não faço dieta, eu acabava comendo muito, mas comendo coisas que não eram muito saudáveis. Então, eu sentia que eu tava inchada, tipo, por mais que eu tava treinando muito e ganhando muito músculo, tipo, eu não conseguia ver definição porque tinha muita gordura em cima. Agora que eu tô pegando mais leve nos meus treinos de musculação, eu sinto que eu tô conseguindo alinhar minha alimentação melhor, porque eu também não tô com aquela fome de leão mais. Voltando pro ponto que eu comecei a falar sobre tudo isso, é que eu pedi pro meu treinador, que no caso é o Gu, vou deixar o arroba dele aqui, ele é incrível, ele faz seu treino personalizado pra você, para suas metas, porque você quer. Inclusive, é o que eu acabei de falar, né, gente? Na época que eu tava querendo pegar pesadão, ter hipertrofia, ficar grandona, ele montava meus treinos. E agora que eu tô querendo algo mais leve, é ele que vai montar meus treinos também, e vai ser assim sempre. Ele também monta os treinos do Rico. Gente, o Rico, a evolução dele é algo que eu nunca vi na minha vida, assim. Ele foi de odiar a academia pra, tipo assim, não viver sem. A autoconfiança dele, a força dele, a saúde dele é muito melhor em todos os sentidos. Então, assim, realmente vale muito a pena você ter um profissional do seu lado. E aí, eu tô com um treino novo que ele montou pra mim, que vai ser um treino que eu vou fazer 4 vezes na semana só. Antes eu tava treinando de 5 a 6 vezes na semana, então eu quis diminuir bastante, porque como eu tô praticando yoga quase todo dia, fica muito pesado pro meu corpo. Tipo, treinar uma hora, 1 hora e meia, e ainda fazer mais 1 hora de yoga todo dia, sabe? Eu tava sentindo que não tava tendo espaço pro meu corpo se recuperar. E aí eu falei, Gu, monta um treino pra mim mais light, só pra eu manter o que eu já construí até hoje, mas sem foco em hipertrofia mais, porque agora eu tô realmente mais focada no yoga, que é algo que tá me fazendo muito bem. E enfim, agora estou com um treininho novo, vou começar hoje, tô super animada. Na verdade, não vou começar hoje não, porque como são 4 dias só que eu preciso fazer e eu já treinei segunda e terça, hoje eu vou me dar um descanso e aí eu faço os treinos quinta e sexta. Mas é isso, gente, metralhei vocês de informação, né? Me perdoem, me empolguei. Às vezes eu acho que eu falo muito rápido, inclusive já comentaram isso. Uma mulher já comentou, nossa, você fala muito rápido. Realmente, gente, eu preciso melhorar isso, mas é porque eu falo no ritmo da minha cabeça. E minha cabeça, ela é tipo... Trudululu. E se eu não falo tão rápido quanto eu penso, eu tenho medo dos meus pensamentos irem embora e eu esquecer do que eu tava falando. Mas se eu falo muito rápido também, eu me embolo e aí eu sinto que não fica tão coeso. Preciso terminar aqui minha make. Não vou fazer nada elaborado, vou só passar um rímel e um batom. Porque eu vou ter que tirar essa maquiagem daqui a pouco antes de ir pro yoga. Se eu for toda maquiada pra hot yoga, eu vou sair de lá parecendo um panda e vai ser humilhante, sabe? Não dá. E outras coisas que vão acontecer nessa semana. Amanhã, na quinta-feira, uma amiga minha vai vir aqui pra casa. Ela vai dormir aqui de quinta pra sexta. O que que eu quero fazer hoje? Eu tenho umas bananas que estão aqui, que estão ficando podres já. Já estão passando do ponto. E aí, eu queria fazer um bolinho de banana bem gostoso hoje à noite, ou mais pro fim da tarde, pra receber minha amiga amanhã com um bolo e café. Eu acho chique, tá? Eu amo ser recebida assim. E eu amo receber os outros também. Tô pensando em fazer isso, mas eu acho que eu vou fazer uma receita diferente da outra vez, pra ter mais variedade de conteúdo, né? E pra eu experimentar outras receitas. Eu e o Rico também estamos montando um quebra-cabeça que minha mãe deu pra ele de aniversário. É um quebra-cabeça da Abaporu. Depois eu mostro pra vocês. A gente até avançou bastante. Eu achava que eu era horrível no quebra-cabeça, mas na verdade, eu acho que eu não sou tão ruim. Eu só precisava, tipo, pegar melhor o jeito, sabe? Só que, nossa, eu odeio começar algo e ser ruim naquilo. Eu acho que ninguém gosta disso, né? Mas é que eu odeio mesmo. Depois eu vou mostrar pra vocês ele lá na mesa. Mas é isso, eu tô com a make pronta já. Vou separar o look que eu vou gravar, fazer essas coisinhas e aí depois eu volto pra falar com vocês. Voltei. Cheguei do yoga, tomei um banho e aí almocei e pedi um morango do amor. Gente, assim, honestamente, eu não queria sucumbir pela trend, tá? Mas eu vi tanto vídeo de gente comendo e amando e falando que é muito gostoso que me deu vontade de comer. E aí eu não quero julgamentos aqui não, viu? Foca na minha mão. Tem um doce que eu amo. Eu não sei se é coreano ou se é japonês, que chama tanghulu, que é basicamente frutinhas no espeto. E aí você passa ele no açúcar derretido. E aí ele fica com uma casquinha crocante. E, gente, eu sou viciada. É tipo um dos doces que eu mais amo na vida. Eu amo doce com fruta. E eu sempre peço pro Rico fazer pra mim, de uva, de morango, enfim. Então eu acho que eu vou gostar muito de morango do amor, porque parece um tanghulu. E ainda no meio
tem o brigadeiro de beijinho, né? Então eu acho que vai ser muito gostoso. Pedi um pra mim e um pro Rico. O Rico não tá aqui pra experimentar, mas ele vai chegar à noite, eu vou colocar na geladeira pra ele. Mas eu vou experimentar o meu com vocês. Ah, e o lugar que eu pedi chama Dona Moça Bolos e Doces. Gente, o negócio é grande, viu? Olha isso aqui. É muito grande. Será que vai fazer crack? Pior que é bom. Só que não veio nada de morango nessa primeira bocada. E foi grande. Vou dar mais uma. Esse açúcar gruda no dente que, meu Deus do céu. Assim, uma bomba, né? Uma bomba de açúcar. Não tinha como não ser gostoso. Quando vem o morango junto, fica bem mais gostoso porque dá uma equilibrada. O azedinho do morango dá uma equilibrada. Mas assim, eu gostei muito. Eu acho que morango do amor faz muito mais sentido do que maçã do amor. Porque a casca do açúcar já é dura. Aí você bota uma fruta que é mais dura ainda que a casca, pelo amor de Deus. Haja dente. Isso aqui faz muito mais sentido e eu apoio a gente trocar a maçã do amor na festa junina pelo morango do amor. Muito bom, aprovado, valeu o hype. Voltei no cenário da cozinha. Bora fazer o bolo de banana que eu comentei com vocês? Bom, eu pedi pra minha irmã uma indicação de uma receita e ela me passou essa. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo se vocês quiserem. Já separei os ingredientes aqui, fiz o mise en place. Dessa vez fui eu quem fiz, porque o Henrico não tá em casa. Porque se ele tivesse aqui, ele teria feito. Mas bora lá. Vou começar colocando as bananas nesse bowl gigante. Tô usando 4 bananas bem maduras. E a receita dessa moça é de 2 bananas, então como eu tô usando 4, eu dobrei a receita. Esqueci que eu preciso derreter esse tablete de manteiga, tô usando 200 gramas, então vou colocar agora um pouco no micro-ondas e já volto. Pronto, vou colocar aqui a manteiga derretida. Aí agora são 2 colheres de sopa de leite, vou usar o Naveia, como sempre, meu leite vegetal favorito. 4 colheres, na verdade, porque eu tô dobrando a receita. 1, 2, 3, 4. E 2 ovos. O bom dessa receita é que você joga tudo num bowl. A maioria dos bolos são assim, né? Mas você joga tudo num bowl só e não precisa sujar nada. Vou misturar primeiro esses ingredientes líquidos antes de vir com os secos. Aí agora 300 gramas de farinha, 280 de açúcar, 2 colheres de chá de fermento em pó e 2 de bicarbonato de sódio. Agora é só misturar isso aqui tudo. Vou usar um fouet pra isso, só até ficar bem homogêneo. Agora que eu misturei tudo bem bonitinho, eu vou colocar gota de chocolate. Eu ganhei esse daqui de aniversário dos meus amigos. São gotas de chocolate meio amargo, da Dengo. Bem chique, mas não precisa usar esse, pode usar o que você quiser. E ela usa 100 gramas de gota de chocolate, então eu vou dobrar, que no caso é esse saquinho inteiro, quase ele inteiro, porque a gente já comeu um pouco. Tive que ir até a casa da minha irmã pra resgatar uma forma de bolo, porque a nossa, ela tá completamente quebrada. Untei com margarina e polvilhei um pouquinho de canela aqui no final, porque eu amo. E aí agora, só passar pra cá. Oi. Eba! É louça pra você lavar. Não. Tudo bem. Eu tenho um presente pra você. O quê? Morango do amor. Gente, eu falei que eu me recusava a comer. Ontem ele falou assim, eu me recuso a comer morango do amor. Aí eu falei, e se tivesse um na sua frente? Aí ele, eu comeria. Então Agora toma, temos. um morango do amor na sua frente. Eu quero que você experimente Você comeu pra dar já? review. Eu comi. Tá, enquanto o Rico vai lavar a mão pra experimentar o morango do amor, eu vou terminar aqui o bolo. E aí, o que ela fala no vídeo é colocar um pouquinho de açúcar demerara em cima pra dar uma crocância depois. Mas como eu não tenho, eu vou colocar açúcar mascavo mesmo. Ó, gente, ficou assim. Pega aí a câmera, amor. Tá, vou deixar então 200 graus. Ela falou pra deixar 1 hora. Então daqui 1 hora eu volto. Mentira, voltei porque eu esqueci que o Rico ia experimentar o morango do amor. Primeiras impressões. Podemos ver que ele tem um certo Um dourado, brilho, ele tem um glitter. dourado, não dava... Ele parece uma coxinha, né? Coxinha do amor. Então, o morango, experiência própria, ele tá mais ou menos aqui, ó. Então pra você chegar nele, você tem que dar tipo um bocadão. Não chegou no morango. Não temos morango. É bem doce. Sim. E ainda o açúcar em volta, é uma bomba calórica. É que eu achei que o morango, quando chega no morango, dá uma equilibrada, porque ele tem o azedinho. Mas, ó, o morango é muito pequeno. Tinha aqueles morangão bem graúdo. É, talvez tenha sido o lugar que eu peguei. Mas tá bem feito. Eu Tá achei bem feito. gostoso. Tá bem feito, mas podia ter mais morango. É, também acho. Mano, bota 3 morangos em um só. Não.
Cabe uns 5 aí. É o pré-treino do Rico, bem saudável. Bom, é isso. Então daqui a pouco eu volto pra mostrar o resultado do bolo. Enquanto eu espero o bolo ficar pronto, vou guardando essas roupas que secaram do varal e decidi bater um papo com vocês, porque da última vez que eu fiz isso, muita gente falou que gostou e que queriam que eu fizesse isso mais vezes, então bora lá. Uma coisa que tem se passado na minha cabeça ultimamente é como a vida adulta ensina na marra. Tipo, tem muita coisa da vida adulta que muita gente te fala. Um exemplo clichê é o papel higiênico, né? Ele não é infinito, ele não reaparece lá sozinho, você precisa saber antes dele acabar pra você não ficar sem. Mesma coisa com infinitas outras coisas que te fazem um adulto que cuida da sua própria casa. Você precisa saber a hora que vai acabar o detergente, a hora que vai acabar o sabão pra lavar sua roupa, a hora que vai acabar o amaciante, tudo isso acaba toda hora e toda hora você precisa repor e é um saco. Mas ao mesmo tempo, depois que você começa a morar sozinho e ter uma rotina e fazer essas coisas, vira tudo muito natural. Tipo, na teoria parece que é um grande esforço, parece que vai ser quase impossível você lidar com tudo sozinha, entre aspas, né? Eu ainda tenho o Rico comigo, mas ao mesmo tempo que é uma pessoa, uma cabeça a mais pra me ajudar, é uma cabeça a mais pra alimentar e pra usar de tudo isso que a gente compra. E é muito doido, porque quando eu morava na casa dos meus pais, eu não tinha praticamente nenhuma obrigação, assim, doméstica, sabe? Eles sempre tiveram alguém pra ajudar lá, até porque é uma casa grande. Por exemplo, eu não arrumava minha cama, eu não lavava minhas roupas, eu não lavava a louça. Só que geralmente pra pessoas que são assim, né, que cresceram assim, naturalmente elas se ferram um pouco quando vão morar sozinhas. Ainda mais eu que não tenho ninguém pra me ajudar aqui em casa nessas questões domésticas. Só que ao contrário, pra mim foi muito natural. E é maluco porque eu lembro do meu pai falando, a única coisa que meu pai pegava no nosso pé era pra gente fazer nossa cama no final de semana. A gente acordava, deixava tudo revirado. E eu lembro de pensar assim, cara, quando eu morar sozinha eu não vou ter essa noia. Que se dane, pra que fazer a cama? À noite eu vou deitar lá de novo, vou bagunçar, pra quê? E aí, quando você mora sozinho, você entende o porquê. Porquê daquele zelo com o seu lugar. E o negócio de arrumar a cama, pra mim, vai muito além de só ter um espaço organizado. É muito também sobre como anda a minha cabeça. Pode ter certeza que se algum dia eu acordar e não fizer minha cama, ou é porque eu tô muito doente e eu nem vou sair da minha cama, ou é porque eu tô com um dia extremamente corrido e eu saí de casa com ansiedade, porque não deu tempo de eu fazer as minhas coisas básicas do dia a dia, que é acordar com calma, fazer a minha cama, tomar o meu café. E tudo isso pra mim é muito valioso, sabe? E hoje em dia eu entendo meu pai. Eu entendo muito meu pai. Faz muito bem fazer a cama. E meu pai é aquela pessoa, até no hotel, que tem uma pessoa que vai lá fazer a cama depois que a gente sai, até no hotel ele faz a cama dele. Eu acho isso muito louco, mas pode ser que quando eu tenho a idade dele, eu seja igual, porque quando eu era mais nova eu achava ele louco por fazer a cama dele em casa de final de semana. Mas a vida adulta, apesar dos apesares, sabe quando as pessoas falam, cara, eu odeio ser adulto? Às vezes eu mesma falo isso, tipo, queria voltar a ser criança, não ter nenhuma obrigação. Realmente, era muito bom, e eu acho que eu não aproveitei ao máximo ser criança barra adolescente sem obrigação, porque eu ficava muito noiada com os negócios da escola, não que eu não era uma ótima aluna, bem ao contrário disso, na real. Eu era um pouquinho abaixo da média, mas eu nunca repeti de ano. E eu ficava constantemente preocupada com a minha performance na escola e eu não conseguia aproveitar o momento que eu tava vivendo de tão preocupada que eu ficava. E hoje em dia, apesar de eu ter tantas obrigações infinitas, que literalmente não acabam. Eu acho que ser adulto é isso, é você resolver burocracia diariamente, incessivamente. Apesar de eu ter essa carga, eu amo ser adulta. Eu amo ter as minhas coisas pra resolver, eu amo ter a minha cama pra arrumar, eu amo ter conta pra pagar, porque isso quer dizer que a minha vida tá andando, sabe? Tá se movimentando e tá evoluindo. Eu acho que eu sempre vou falar isso, né? Que a melhor fase é a atual. E eu acho que todo mundo deveria pensar nessa forma, porque a única coisa que a gente possui de verdade é o aqui e o agora, sendo um pouco clichê, mas o óbvio precisa ser lembrado. Eu realmente amo muito a vida que eu vivo hoje e sou muito grata. E eu acho que o mais valioso também que eu aprendi na vida adulta é tirar o peso de dizer não. Antigamente, pra mim, recusar alguma coisa, falar não pra alguma coisa em razão do meu bem-estar, isso nunca foi uma opção, sabe? Tipo, isso não era uma opção pra mim mesmo. E hoje em dia, eu percebo que de pouquinho em pouquinho, eu realmente, o natural pra mim está se tornando me priorizar. E priorizar o meu bem-estar, e priorizar a minha mente, o meu corpo. Vou dar um exemplo bem tosco, tá? Que aconteceu recentemente, mas que pra mim provou o quanto eu sou uma pessoa diferente hoje. Eu tenho um grupo de amigas, né, que sou
Com certeza elas estão assistindo isso, mas sou eu, a Bia, a Fê e a Lê e o Dezinho também, né, que é o nosso amigo. Só que nesse dia só foram as meninas. A gente marcou de fazer um hot yoga lá em Santo André, eu moro em São Paulo. A Lê tava na minha casa, a Bia e a Fê moram no ABC, então eu e a Lê, a gente tinha que ir pra lá. E aí o que aconteceu foi que, cara, no meio do trânsito, do bate-papo que eu e a Lê a gente tava tendo, a gente chegou lá no hot yoga atrasadas e eu tava querendo muito fazer aquela aula, tipo, eu tava precisando fazer aquela aula, sabe? A gente implorou pra recepcionista pra deixar a gente entrar, porque geralmente eles fecham a porta depois de 10 minutos da aula começar, e a gente chegou 12 minutos atrasadas. E aí a moça falou que não, que a gente realmente não ia poder entrar. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu precisava daquela aula, sabe? Eu tava sentindo que eu precisava sentir uma endorfina. Aí o que eu pensei, cara, eu vou ficar e vou fazer a próxima aula que tiver. E aí, beleza, algumas pessoas podem estar ouvindo isso e falar, cara, isso é óbvio. Qual é a maior questão de tudo isso? A questão é que a Bruna de antes, ela jamais ia sequer pensar em fazer a próxima aula, porque ela já ia começar a pensar em mil coisas no sentido de, ai não, eu vou atrasar as coisas que a gente já tinha combinado, as meninas vão ficar bravas comigo, eu vou estar atrapalhando, eu vou ser inconveniente. Estaria pensando no conforto de todas as outras pessoas em volta de mim do que o que de fato eu queria fazer. Só que nesse dia, que faz um mês isso, né, que isso aconteceu, eu falei assim, não, eu coloquei o pé no chão e falei assim, cara, a gente chegou atrasada, aconteceu. Infelizmente foi um erro nosso, mas eu tenho oportunidade de alterar essa aula pra ser a próxima, então eu vou ficar e vou fazer porque é algo que eu realmente tô precisando nesse momento. E aí eu fui lá, fiquei. As meninas, de forma alguma, se importaram ou falaram que eu atrapalhei o cronograma delas, até porque elas moram lá no ABC, né? Então pra elas foi tranquilo nesse sentido. Elas voltaram pra casa, tomaram banho. A gente se encontrou quando eu acabei de fazer a aula e foi incrível. O sentimento depois de ter feito a aula e ter me colocado em primeiro lugar e ter feito questão de mim mesma foi incrível. E a maior questão de tudo isso é que, no final das contas, elas nem ficaram bravas, nem foi uma questão, sabe? Eu deixaria de fazer algo por um padrão de pensamento que eu mesma coloquei na minha cabeça sobre outras pessoas, sabe? Acho que das lições da vida adulta que eu tenho tirado, eu ainda sou uma adulta de 6 anos. Se eu tenho 26 anos, eu comecei a ser adulta com 20. Então eu tenho 6 anos de experiência sendo adulta. Eu acho que essa lição de me priorizar em todos os sentidos, mental, físico, energeticamente, tem sido uma das lições mais valiosas, com certeza, que eu tenho aprendido. E aí um outro ponto que eu senti que eu também mudei muito depois que eu me tornei adulta, é que hoje em dia eu não tenho problema algum em mudar de opinião, em mudar no geral. Inclusive, hoje em dia eu amo não ser tão rígida. Porque antigamente eu sentia que, cara, eu sou taurina, né? Eu sou teimosa. Eu reconheço isso, eu sou muito teimosa. As mulheres da minha família, no geral, são muito teimosas. Minha mãe é teimosa, minha avó é teimosa, minhas irmãs são teimosas. E eu acho que não tinha como eu sair diferente, né? Eu sentia que eu era uma pessoa muito rígida nesse sentido. Tipo, se eu falava alguma coisa, eu precisava firmar o pé naquilo e eu não podia mudar de opinião, porque eu sentia que se eu mudasse de opinião, eu tava me contradizendo e eu tava sendo hipócrita e lá. E hoje em dia, de verdade, eu não carrego mais esse peso. Por mim, tá tudo bem eu mudar de opinião. Por mim, tá tudo bem eu ser hipócrita, porque no final das contas é só mudando que a gente evolui. Se a gente continua igual, tendo as mesmas opiniões, pensando da mesma forma, sendo inflexível, a gente não evolui. E qual é o sentido da vida se não evolução? Nossa, eu nunca achei que um papo de guarda-roupa ia ser tão profundo. Eu vou finalizar dizendo uma coisa na qual eu sinto que eu ainda preciso melhorar sendo adulta, que é aprender a descansar. Não que eu não descanse, eu tenho uma rotina super, hiper, mega tranquila. Tipo assim, nesse sentido, eu não tenho do que reclamar. A minha rotina é uma delícia, é a rotina dos meus sonhos, eu tenho o trabalho dos meus sonhos, mas é só conseguir descansar sem culpa. Tipo, não é todo dia que eu vou conseguir ser 100% produtiva, não é todo dia que eu vou conseguir executar meu trabalho perfeitamente, não é todo dia que eu vou conseguir me exercitar, não é todo dia que eu vou conseguir praticar meu yoga. E eu sinto que eu ainda sinto muita culpa quando eu não consigo fazer essas coisas da maneira que eu quero fazer, e eu me frustro muito ainda quando as coisas saem do meu controle. Não do meu controle exatamente, mas saem fora do que eu já havia planejado. Tipo assim, me dá muita raiva, me dá muita angústia quando as coisas não são como eu escrevi ali na minha agenda do dia, sabe? Nesse sentido, eu realmente sei que eu preciso melhorar e aceitar que a vida acontece, sabe? Todos os dias não vão ser como eu quero que eles sejam. A vida é assim, os planos mudam e tá tudo bem. Se eu não fiz hoje, eu tenho o resto da vida, o resto da semana, o resto do mês pra fazer tudo que eu quero fazer, e eu não preciso ser tão imediatista. E por fim, eu acho que a vida adulta é isso, um caos controlado com pequenas vitórias ali no meio. Como é bom e importante a gente parar às vezes pra olhar em volta e fazer esse scanner, sabe? De como estou me sentindo.
o que aprendi até aqui, o que eu ainda quero aprender, pra gente só não ir vivendo a vida a partir do acaso, sabe? Tipo, focar em pequenas metas, eu acho isso muito importante também. É isso, papo totalmente aleatório enquanto eu guardo minhas roupas. E eu quero saber de vocês, o que vocês têm aprendido da vida adulta ultimamente. Deixa aqui nos comentários. Gente, o bolo ficou pronto. Eu acho que grudou lá na parte do fundo, onde eu salpiquei canela. Falta só uma partezinha. Ah, mas tá valendo. Foi 80%. 1, 2, 3. Tá muito cheiroso. Vou cortar um pedacinho. Já corta um pedaço. Parece um cookie na parte de dentro. Nossa, amor, ficou muito macio. Parece o melhor bolo que eu já vi na minha vida. Dá mais um teco aí. Nossa, tá muito macio, gente, sério. Acertei mais nesse bolo do que no anterior, mas eu quero fazer de novo o de gergelim porque a gente colocou o forno numa configuração errada. Gente, eu esqueci de mostrar o quebra-cabeça que a gente tá montando. É uma grande abaporu. Comenta aí nos comentários se é abaporu ou abapuru. Vocês acham que é um homem ou uma mulher? Eu acho que é uma mulher. O Rico falou que é um homem, mas eu posso estar errada. É muito grande o quadro. Eu acho que vai ficar do tamanho desse aqui, ó. E aí a gente quer colocar nessa parede também, mas a gente só conseguiu montar isso por enquanto, essa parte de baixo e os cactos. E o sol que foi fácil. Eu queria mostrar pra eles a capa, amor. A meta é ficar desse jeito. A gente vai pedir uma comida, ficar montando enquanto espera. Bom dia, vlog! Hoje é sexta-feira. Estou aqui toda produzida porque eu tava gravando um vídeo para minhas outras redes sociais. Inclusive, se você quiser ver tutorial dessa maquiagem maravilhosa, vai lá que eu gravei o passo a passo. E, inclusive, ela é super fácil de fazer. Então, se você não tem muito talento para maquiagem, vai lá que não tem como ter erro. E eu não consegui gravar nada para vocês ontem porque, no fim, vieram vários amigos aqui em casa desde manhã, desde cedo. E aí eu aproveitei o dia todo aqui com eles e foi muito gostoso. A gente conversou bastante e montamos boa parte do quebra-cabeça que eu mostrei pra vocês. Quero muito mostrar pra vocês a evolução desse quebra-cabeça, porque é, assim, quase inacreditável. A gente já montou, sei lá, 80% dele. Olha isso aqui. Falta muito pouco pra acabar. Literalmente só a parte de dentro do corpo, que é a mais difícil, né? Porque tem muitos tons parecidos de tom de pele. Já dá pra ter uma boa ideia de como ele vai ficar. E enfim, foi super legal porque é isso, eu e o Rico a gente teria conseguido montar também, mas a gente ia demorar, sei lá, mais umas 2 noites pra conseguir a evolução que a gente conseguiu ontem com os nossos amigos aqui. Eles comeram o meu bolo de banana, que inclusive foi muito elogiado. Então, se você tiver com banana madura sobrando aí na sua casa, eu recomendo muito você fazer essa receita, gente. Foi um dos bolos que mais deu certo na minha vida. Mas por enquanto é isso, agora são 11h30 da manhã. Eu tenho yoga daqui uns 45 minutos, então eu preciso editar o vídeo que eu acabei de gravar pra postar antes de entrar na aula. Preciso tirar essa maquiagem, colocar minha roupa de treino. E aí, quando eu voltar, eu não sei se eu vou treinar hoje mais cedo ou se eu vou esperar o Rico voltar pra casa à noite pra gente treinar junto. Eu vou pensar aqui e aí atualizo vocês. Gente, eu voltei do yoga, treinei, tomei banho, fiz minha unha, fui no shopping depois do yoga e só consegui parar pra gravar agora. Mas, atualizações. Olha as unhas da semana. É essa cor que eu amo, um verde metálico. O esmalte é esse daqui, da Kiko, cor é Smart. E é bem bonita, eu amo. Os esmaltes da Kiko, eles grudam na unha e não saem por nada. E aí eu vou mostrar pra vocês também o que eu comprei no shopping. Primeiro, eu passei na Renner. Eu não tava procurando nada específico, mas eu achei essa calça que eu amei a cor. Ela é um verde mais apagadinho, tá vendo? E ela tem uma modelagem que é aquela barrel. Aí depois eu fui no mundo do cabeleireiro, porque eu precisava de uma tesoura decente de cabelo. Eu acho que agora que eu tenho franjinha e que eu quero manter a franjinha, e ela cresce muito rápido, gente. Eu juro que eu já vi diferença da semana passada pra essa. Não sei quem viu o último vlog, mas ela tava, tipo, bem acima da sobrancelha. E agora já tá na sobrancelha, então. E um borrifador de água pra molhar minha franja, porque às vezes eu só quero molhar ela pra dar uma secada, pra ela ficar melhor, e aí eu tenho que enfiar a cara debaixo da pia, então isso vai me facilitar muito. E aí depois eu passei, obviamente, na Daiso, porque não tem como eu ir no shopping sem passar na Daiso. Há uns 2 meses atrás, eu comprei um chinelinho pra usar em casa lá, tipo uma pantufa mesmo.
Só que eu uso tanto ela, eu uso literalmente todos os dias, o tempo inteiro, que a sola já tá um papel. Eu comprei uma outra pantufa na Daiso, um outro chinelinho pra usar em casa, só que é um modelo diferente que parece ser mais resistente. Mas assim, eu não espero muita coisa porque é Daiso, né? Você paga um preço barato pra uma qualidade que não é tão boa. Eu tinha passado também em outras lojas que eu vi que esses lugares que vendem pijama, eles têm também pantufa, só que aí eu passei naquela NN pra ver quanto que era. Mano, R$ 180 uma pantufa pra usar em casa? Até parece. De uma qualidade que era super parecida com essa da Daiso. Então, assim, prefiro pagar um pouco menos, usar até ela ficar impossível de usar, do que comprar um negócio caro e ficar podre da mesma forma. Escolhi essa daqui, que inclusive ela combina com o meu tapete, é exatamente igual o listrado azul. E aí, na sola, ele tem essas bolinhas aqui que massageiam o pé, sabe? Aqui é mais grosso, ó. Deixa eu pegar o meu chinelo, tô até com vergonha de mostrar de tão podre que ele tá, mas assim, olha a diferença da grossura da sola desse pra esse. E olha isso, tá podre. Tô feliz que eu atualizei porque é algo que eu realmente uso todos os dias. Comprei um matcha também pra eu fazer com meu leite vegetal. Eu gosto desse matcha da Daiso. Mas se alguém tiver indicação de algum lugar que vende matcha bom e não tão caro, eu aceito também. É isso, agora eu e o Rico, a gente não tá fazendo nada de muito útil. Uma sexta-feira à noite estamos... O Rico, no caso, tá aqui na minha frente montando quebra-cabeça. E agora há pouco a gente tava fazendo a nossa lista de convidados pro nosso casamento. Sendo que assim, a gente não tem nem noção de quando a gente vai casar. Na verdade, ver as minhas duas irmãs casarem deu muita vontade da gente casar. Sendo que eu fiquei noiva antes da minha irmã mais velha, que casou agora. Ai, gente, é muito dinheiro, né? Dá um pouco de dó de gastar muito dinheiro com isso. Só que foram celebrações tão incríveis que a gente presenciou que dá vontade de ter isso também, sabe? E pelo que a gente já viu pelo número de convidados, a gente vai ter um casamento que não vai ser muito grande. Vão ser poucos convidados porque temos poucos e bons amigos. E também a gente não quer chamar toda 100% da nossa família, sabe? Só os familiares que são mais próximos da gente também. Acho que não vai acabar sendo tão absurdo de caro assim. Eu acho que a gente tá vendo o que é possível e viável, mas uma coisa que a gente tem certo é que a gente quer casar na praia, né, amor? Tem que ser na praia. Deixa eu mostrar pra vocês a evolução do nosso quebra-cabeça. Amor, você nem conversou muito nesse vlog. Oi, tudo bem, galera? Tenho trabalhado bem e descansado um pouco, mas estamos aí. Sabe o que comentaram no último vlog? O que postei? comentaram? E pior que é muito verdade, eu já tinha reparado nisso. Uma menina comentou que toda vez que eu mostro você na câmera, você faz a mesma coisa. Você dá um sorrisinho e me dá um beijinho. Ah, mas não é só na câmera, tá? É o dia inteiro, assim. Nossa! Eu sou bem grudento e a Bru não tanto, mas a gente se completa desse Não, jeitinho. às vezes eu quero ser grudenta, mas É. às vezes eu não quero e o Rico quer e eu fico irritada. Mas assim, nos complementamos. Sim, se fosse os dois muito grudento ou os dois muito desapegados. Eu acho que se eu fosse muito não dava. grudenta, você também não ia gostar. E assim... Tá, vamos terminar a nossa sexta-feira sem fazer... O que a gente vai fazer hoje? Não, eu Gente, quero comer algo gostoso, Eu também. assistir alguma coisa e terminar o quebra-cabeça. Gente, o Rico, ele comprou um moti. Deixa eu mostrar. Eu fui nesses mercados, tipo, Sítio Verde, assim, que tem umas coisas mais gourmet. Eu comprei, tipo, sei lá, 4 mexericas, um moti e um gyoza. Deu R$ 70. É, hoje em dia é assim, meu filho. Eu tenho a mais pura certeza. Tipo, você pode ir no mercado e comprar 2 itens. Não vai dar menos do que R$ 40. Não tem como Exato. você ir no mercado e dar menos que E R$ 40. principalmente se você quer ir num mercado que tenha coisas mais refinadas, Sim. tipo moti, não tem. Vocês já comeram moti? A gente já comeu moti em um dos vlogs. Do motimu. foi. Esse Só daqui que é mais raiz. Esses coloridos eu dei uma mordida e não terminei porque eu não gostei muito. Mas esse branquinho eu amo. O recheio é de feijão e o moti em si é feito de farinha de arroz, não é? é farinha de arroz. Enfim, gente, é basicamente uma refeição completa. Porque você tem arroz e feijão. Só falta E um um docinho. bife na carne. E tem muita gente que não gosta, né? Porque eu acho que a primeira impressão do moti é que é arroz e feijão. E no Brasil a gente tá acostumado a comer arroz e feijão Sim. no almoço, né? No Japão tem muito feijão doce, né? É. Eles usam feijão de formas diferentes. E eles têm outros tipos de feijão também. Mas então, eu tava conversando com o Matheus, meu amigo, que ele não gostava de moti. Quer dizer, ele ainda não gosta, só que eu falei, mano, você precisa dar uma chance, que a primeira vez é ruim, você não gosta, você acha ruim. Na segunda vez, você acha que não tem gosto de nada. Aí, tipo, da terceira à quarta vez, você começa a gostar. Eu não sei como que é essa experiência, porque eu como moti desde que eu sou criança. Porque faziam na minha casa e faziam até de um jeito diferente. Eles pegavam, a minha tia, no caso, ela pegava só a massinha e ela, tipo, meio que fritava na frigideira e colocava açúcar depois.
E era literalmente só isso. E eu achava uma delícia. O Will tava falando isso hoje. Ele É, falou, o Will, ele é um funcionário da padaria do Rico, que ele também é japonês. Isso. Ele tava falando hoje, né, que eu comprei o mochi e a gente tava comendo. Ele falou, mano, lá em casa a gente faz assim, a gente coloca na frigideira um pouquinho de óleo, açúcar. Uhum, isso é come. raiz. E Fica shoyu. uma delícia. E shoyu, é E verdade, shoyu. que fica meio agridoce. Nossa, muito bom, sério. Quem for japonês e estiver me assistindo, me fala se você também come isso na sua casa, porque é muito uma coisa de japoneses. Down, yeah. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Now I'm thinking I might have caught the June blues. Yeah, I wanna drown myself inside the juice. Yeah, you know I keep on running from the truth. Was that not? I'm just a lonely fucking you. Now when I drive around, don't feel it up. Why it's getting colder when the sun come out? Might just waste away, don't know what life about. Another day go by, don't know what got me. Bom dia, chegamos na segunda-feira. Vim dar as últimas atualizações pra vocês de fim de vlog. Como vocês viram, eu mal gravei nesse final de semana. No sábado, eu fiz a minha prática de yoga. Aí, durante a tarde, eu e o Rico, a gente ficou super de preguiça aqui em casa. A gente tirou um cochilo. E aí, depois da noite, fomos num churrasco de uma amiga, que foi essa parte que eu gravei do meu look. E mostrei na volta que a gente pegou um Mac. E aí, no domingo, a gente foi fazer uma aula de yoga. O Rico foi comigo, ele não apareceu na filmagem, mas foi ele e a minha cunhada também, a irmã do Rico, e foi super gostoso. Aí depois demos uma passada no shopping pra almoçar, tava uma delícia aquele macarrão de pesto com frango. E aí no fim de tarde à noite a gente saiu pra ir num aniversário de um amigo, que também foi muito legal, mas eu não gravei. E nesse final de semana a gente finalmente terminou o quebra-cabeça. Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Tá faltando uma peça só, que já veio faltando. A gente primeiro montou a moldura, né, a borda do quebra-cabeça, e aí já não tinha essa peça. A gente tinha esperança de encontrar depois, mas realmente não veio. Então a gente vai ter que mandar um e-mail pra empresa pra eles enviarem pra gente essa peça. Mas ficou lindo, foi muito prazeroso terminar ele. Olha só como ficou lindo. Ele é gigante, gente, eu não sei se dá pra ter noção na tela, mas é muito grande. E a pecinha que ficou faltando. Que ódio, véier. Mas enfim, com fé que a gente vai recuperar. E basicamente foi um final de semana muito tranquilo, de muito descanso. E aí, só pros íntimos, tá? Que ficaram até o fim desse vlog. Gente, olha como tá minha pele. Eu tô com muita acne, eu nunca tenho espinha, principalmente nessa região, e eu tenho certeza que é porque eu comi muito doce nessa última semana. Eu comi aquele morango do amor, comi o bolo, fora outros escapes que eu tive ali, comi chocolate também, e aí minha pele, ela reage imediatamente, sério, isso tá sendo muito ruim, nossa. Mas fazer o quê, né? É pra eu aprender a ter limites. E mais uma coisa que eu queria falar com vocês antes de finalizar esse vlog é sobre as minhas leituras. Direto me perguntam aqui nos comentários sobre os livros que eu tô lendo, porque eu costumava mostrar tudo pra vocês em relação a isso. Só que a grande verdade, gente, é que eu tô totalmente empacada. Pra vocês terem noção, eu mostrei no vlog de 4 meses atrás o último livro que eu tava lendo, que eu ainda tô nele, que é o último livro da saga da Quarta Asa. Eu tô, tipo assim, no finalzinho, acho que faltam, sei lá, umas 30 páginas pra eu acabar esse livro, só que não sei o que aconteceu, eu simplesmente empaquei. E aí, na semana passada, eu tava pensando em voltar às minhas leituras. E aí eu decidi começar a ler um livro sobre yoga, pra aprender um pouco mais sobre a parte teórica. Eu pedi indicação pra uma das minhas professoras de livros pra iniciantes. E aí ela me indicou 3. E aí eu segui minha intuição e escolhi esse daqui, que chama A Árvore do Yoga. Ele é bem fininho, tá vendo? Então acho que vai ser uma leitura fácil. Eu ainda não comecei ele, mas tô super ansiosa. Com certeza essa indicação de livro não vai ser pra maioria do meu público, mas eu queria atualizar vocês de qualquer forma. E também eu acho que uma coisa que vai me ajudar a sair dessa ressaca literária é porque eu comprei o livro físico, e até então os últimos 4 livros que eu li foi no Kindle. E aí eu acho que é legal dar essa alternada pra também mudar os estímulos, sabe? E é isso, gente. Tô finalizando de editar esse vlog agora pra subir hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Nossa senhora, como eu falei nesse vlog, hein? Vocês vão ter que me aguentar. Muito obrigada pra quem ficou até o final. Não esquece de comentar, curtir, se inscrever. E é isso, vejo vocês no próximo vlog. Um beijo e até mais. I was at that cafe again, and I don't know why, but I just kept staring out the window.
The milk in my coffee was swirling so slow, and somehow